Olá, 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 meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Aplica Vet. Eu sou o professor Ayrton e este é um vídeo do nosso quadro Vet Dicas. Está inaugurando esse nome, já tínhamos alguns vídeos nesse sentido, mas estamos inaugurando agora esta sessão aqui no canal, inaugurando também a nossa filmagem HD. Dá uma olhada, acho que eu até começar até a usar maquiagem, mas enfim, é isso aí. Neste vídeo do Vet Dicas, eu irei te dar algumas dicas ou macetes sobre como escolher em qual área seguir na medicina veterinária, ou em qual área se especializar, em qual área se dedicar para começar a trabalhar na medicina veterinária. Nós decidimos fazer este vídeo aqui porque a gente recebe muitas dúvidas, a gente percebeu que isso é uma dúvida muito constante, quase que toda vez que a gente abre uma enquete meio aberta assim em termos de carreira ou coisa assim, sempre surge essa dúvida: como escolher uma área para se especializar, ou o medo de não conseguir encontrar uma área em que se identifique. Então era uma dúvida muito recorrente. Agradeço também ao nosso querido aluno João Vitor, mandou um audião explicando muito bem a sua dúvida e fazendo essa solicitação, e também em nome dele, em nome dos colegas. Então, e aí foi de vez que a gente resolveu gravar já este vídeo. Se você quiser se inscrever para mandar também mensagens para nós no WhatsApp, Telegram, aqui embaixo na descrição do link na descrição do vídeo tem um link para uma página onde você encontra lá os links para todas as nossas mídias sociais e meios de comunicação, e aí tem sempre alguém ali, a gente recebe essas mensagens com todo carinho. Ok, e aí a sua dúvida pode ser o vídeo da próxima semana. Muito bem, então vamos lá. Como escolher uma área para se dedicar na medicina veterinária? O primeiro, por que é tão importante tomar essa decisão, né? Pensar sobre isso e não só deixar as coisas ir acontecendo e ver onde vai dar. Porque veterinário é um universo muito amplo e a área que você vai escolher vai ser muito provavelmente aonde você vai trabalhar para sempre, nos próximos 20, 30 anos, ou então pelo menos por um bom tempo. Então é muito importante tomar essa decisão com muita consciência. E a gente sabe que para se destacar no mercado, para se destacar na medicina veterinária, assim como em outras áreas, mas pensando no grau de responsabilidade e tudo da nossa profissão, para conseguir um destaque a gente precisa ir se especializando, ir se carregando de conhecimento, de experiências. Então, para você ter um destaque nessa área, o ideal é que depois você consiga ir agregando cursos e tudo mais. Então, quanto antes você tomar essa decisão, mais isso vai te ajudar a se encaminhar e chegar mais longe na área, independente de qual seja a sua escolha. Ok, nós fizemos uma live com os nossos queridos amigos e parceiros MedVet Masters, falando sobre gestão de carreira na medicina veterinária. Lá a gente abordou diversos assuntos e esse assunto também veio à tona em uma das dúvidas. Então sugiro, depois que você terminar esse vídeo, assista aquela live também, porque lá em um dos momentos a gente aborda isso, e no restante da live abordamos vários outros temas importantes. Eles são especialistas em gestão de carreira para veterinários, então recomendo muito que vejam aquela live, porque foi muito, muito interessante a conversa que tivemos com eles. Ok? E quem vai dar estas dicas aqui agora sou eu. Baseado em que eu vou dar dicas de como você pode escolher a sua carreira na medicina veterinária. Baseado na minha experiência durante a graduação, eu tive uma trajetória ali até chegar à minha escolha definitiva. Talvez vocês ouçam o Bentinho, meu filhinho amado, chorando ao fundo. Acontece, estamos em época de coronavírus, todo mundo fechado em casa, e é aqui que estamos gravando. Tenho a minha trajetória na graduação, tenho a minha experiência ali no período de início de carreira, período pós-formatura e tudo mais, e já tenho alguns anos na docência, então ajudei muitos alunos a tomar essa decisão, acompanhei qual foi a trajetória deles e o que aconteceu depois. Então, baseado nessas experiências, são dicas empíricas que eu vou trazer aqui para vocês, ok? E aí recomendo que depois vejam também a live lá com os MedVet Masters, que o link também está aqui na descrição. Certo? Então vamos lá.
Como escolher e por que escolher? O que eu imagino que seja um primeiro passo muito importante. Abra sua mente. Conheça as inúmeras possibilidades que nós temos na medicina veterinária. É um universo gigantesco. Eu não sei você, mas quando eu entrei na graduação, eu achava que o veterinário trabalhava com clínica de grandes, com clínica de pequenos, trabalhava ali com produção. Eu não sabia nem que tinha inspeção, que o veterinário trabalhava lá na abatedora e ia certificar se aquela carne poderia ser consumida por seres humanos ou não. E trabalhava na saúde pública de uma cidade, por exemplo, responsável pela saúde dos habitantes daquele município. Então eu não sabia dessas possibilidades, e essas são as mais básicas, certo? Então abra a sua cabeça. A gente na veterinária, mais uma vez, não sei você, mas quando eu entrei, ou antes mesmo de entrar, eu tinha um objetivo na minha cabeça: fazer medicina veterinária. Era um objetivo, era um foco, era um destino, era uma possibilidade. Então a gente vai meio que treinando ao longo da nossa vida para isso. Eu quero veterinária, você não tem um plano B. Quero veterinária. Então a gente é mais acostumado a isso, a ter uma direção. Então você imagina o seguinte, que é como se fosse um túnel. Imagina um túnel longo assim, de um trem, né, todo escuro, e só tem lá no final uma luzinha que é a veterinária. Fala, eu preciso chegar lá. Você trabalha a vida inteira para chegar lá. E aí a hora que você chega lá naquela luz que é a saída do túnel, isso dá para uma praia maravilhosa que tem um universo gigantesco de possibilidades. Você não pode mais só olhar para uma coisa. Você vai chegar numa praia e vai olhar só para um coqueirinho. Eu quero aquele coqueiro ali, eu quero aquele coco ali. Não, tem coisas maravilhosas. Pode ter uma cachoeira de um lado, no morro. Então a hora que a gente sai, né, que na verdade que entra na veterinária, a gente sai dessa via aí que era uma via única e chega num universo gigantesco. Então fiquem atentos a todas essas possibilidades, certo? Então para mim esse é o primeiro passo, é a primeira dica. Abra sua cabeça e fique de olho, porque eu tenho certeza que você não conhece todas as possibilidades dentro da veterinária, principalmente se você está ainda no início da graduação. Para você ter uma ideia, o Conselho de Medicina Veterinária, o Conselho Federal, ele lista 80 possíveis áreas de atuação do médico veterinário. Então tem muita coisa e tem muita coisa diferente. Então fiquem atentos a isso. Abra a sua cabeça, porque muitas vezes a gente vai se deparar com algumas coisas que talvez seja até se identifique mais do que aquilo que você imaginava antes de chegar e entrar na medicina veterinária. Então vou dando alguns exemplos. As principais, todo mundo conhece: clínica de grandes, clínica de pequenos, na produção animal, mas mesmo dentro delas existem algumas coisas que talvez você não conheça. Por exemplo, grandes, equinos, tem gente que trabalha só com odonto de cavalo, só com a imagem, só com a reprodução, com transporte aéreo, viajando com cavalo para lá e para cá, no mundo, animais de exportação, importação, animal que vai para prova, Olimpíada, Pan-Americano, Campeonato Mundial. Então, já é uma possibilidade de você trabalhar diretamente com isso, com o controle sanitário desses animais. Nos pequenos, também as especialidades. Antigamente era todo mundo generalista, sou veterinário de pequenos, fazia a clínica, fazia a cirurgia. No interior, cidades muito pequenas, às vezes acaba sendo isso, porque você pode ser o único veterinário da cidade, então aí pode ser que sim, mas qualquer cidade já tem um público um pouquinho maior, já começam também a surgir as especialidades. E nos grandes centros, então, nem se fala, você pode trabalhar só na dermatologia, só na endócrina, só na imagem, só na anestésio, só na endoscopia, homeopatia, fisioterapia. Então existem já caminhos para você se especializar dentro de cada uma dessas áreas. Aí tem, por exemplo, resumidamente, todo produto de origem animal destinado ao ser humano e todo produto destinado ao animal passa pela responsabilidade de um veterinário. Então, em cada uma dessas cadeias existem médicos veterinários responsáveis. É possível você trabalhar em cada um dos pontos dessas cadeias produtivas, tanto para o ser humano quanto
para os animais, é uma responsabilidade muito grande. Imagina, então são áreas que muitas vezes financeiramente são muito rentáveis, são áreas em que, por exemplo, você pode ter uma certa qualidade de vida no sentido de ter horários, que é às vezes dos pontos negativos que os profissionais relatam de quem trabalha, por exemplo, em clínica de pequenos, em cirurgia de grandes também, porque é esquema de plantão, não tem dia, não tem hora, não tem noite. Então, nessas esquemas você pode ter um esquema de horário de trabalho, carteira assinada, enfim, tem todas essas coisas. E é uma responsabilidade muito grande. Você imagina, por exemplo, amigos meus trabalham lá na cidade onde eu fiz a minha graduação, minha querida Palotina, tinha lá a empresa cooperativa, Cevale. Na época eu lembro que eles abatiam quase 400 mil frangos por dia que eram exportados para o mundo inteiro. Imagina o que é você ser o responsável por dizer que aqueles 400 frangos estão saudáveis e que não vão passar nada para quem os consumir no mundo inteiro. Imagina se der alguma caquetinha e ele passar uma doença para alguém lá na China, por exemplo, o alvoroço que isso aí não vai dar no mundo inteiro. Ah, frango do Brasil, daí pronto, ninguém vai comprar carne. Então é uma responsabilidade muito grande, por isso que geralmente a remuneração também é boa. Então fiquem atentos nessas possibilidades. Trabalhar em laboratório clínico, produção de medicamento, análise de medicamento, laboratórios de manipulação, laboratórios de patologia clínica. Não se fica ali na salinha, ar-condicionado, mais tranquilo. Pode também. A área comercial, não negligenciem a área comercial. Muitas vezes os veterinários têm um certo preconceito, falam, eu fiz veterinária para ser médico e não para ser vendedor. Não. Olhem só a complexidade do negócio. Quem é o veterinário que atua na área comercial? Imagine o seguinte, você vai chegar foi desenvolvido um novo medicamento, a empresa foi lá, trabalhou anos, aliás, pesquisa e desenvolvimento de produtos também é um mercado. A empresa foi lá, trabalhou anos, elaborou um medicamento que agora tem um novo mecanismo de ação, então anti-inflamatório, que vai ter menos efeitos colaterais, menos gastrite e tal, e aí vocês estão com aquele produto que pode melhorar a vida dos pacientes, só que quem está lá no campo de batalha, quem está lá atendendo os animais ainda não sabe dele, então precisa do quê? De alguém da área comercial que vá até o hospital, a clínica, enfim, com quem está lá realmente atendendo os animais, argumente tecnicamente por que o mecanismo de ação desse aqui é melhor do que o outro. Então é argumento técnico, não é um processo de venda simples. Então você vai argumentar, não, porque veja só, ele acha aqui na Cox, então é um trabalho que exige um grau de conhecimento muito grande, e aí também entram todas as possibilidades, por exemplo, as vantagens de você trabalhar com horário marcado, carro da empresa, tal, viajar para lá para cá. Então vocês vejam, um universo de possibilidades. Já eu chego em algumas dicas de como escolher umas delas. Só estou dando exemplos de como é ampla a possibilidade de atuação do médico veterinário. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa importante aqui para falar. Pesquisa, docência. Eu fui me identificar com a docência durante a graduação. Eu entrei, queria ser clínico de grandes. Um dia eu posso falar um vídeo só sobre a minha história, como os meus estágios foram mudando o meu objetivo de atuação profissional até o final da faculdade. Mas durante a graduação que eu fui ali, apresentava seminários e tal, tinha um grupo de estudos e eu via a rotina ali dos professores, achava muito legal aquele ambiente de troca de conhecimento, tudo mais, pesquisa, tal. Eu falei, olha só, e aí foi ali, do segundo para o terceiro ano que eu falei, olha, eu acho que pode ser que eu queira fazer isso. Mas foi observando, foi antenando eles. Então, existem várias possibilidades, assim, trabalhar com pesquisa, seja em instituições públicas ou em instituições privadas, né, para desenvolvimento de fármacos, por exemplo, tudo mais. Saúde pública, esqueci de mencionar aqui, então, eu até não tenho certeza, não estou falando aqui, que não tenho certeza, mas eu acredito que toda prefeitura hoje ela precise ter um médico veterinário responsável. Eu não sei se existe um grau, sabe? Se é acima de tantos mil habitantes, mas enfim, todas as que eu conheço, elas têm médicos veterinários responsáveis ali naquela prefeitura, seja pela saúde das pessoas
ou seja, pela saúde dos animais. Então, para quem quer às vezes prestar concurso público e tal, é um universo gigantesco. Ah, falando em concurso, até perito criminal, e acredita? E eu fiz. Perito criminal da Polícia Civil, não só para crimes com animais, não. Você pode prestar o concurso, no momento que você entra, você é perito. Aí você vai ser designado, por exemplo, se você é das biológicas, para assassinatos. Então você vai lá para identificar lá os cadáveres, tentar descobrir o que aconteceu, estilo CSI mesmo, sabe? Então eu cheguei a prestar um concurso desse, por exemplo. Então nem imaginava. Aí você vai ter porte de arma, é você que dirige a viatura. Então olha só, enfim, é um universo gigantesco. Então a primeira dica é: abra sua mente, né? Olhem todas essas possibilidades. E aí tá, como que eu vou descobrir todas essas possibilidades? Eu dei alguns exemplos aqui, né? Como que você pode descobrir quais são as que existem? Palestras, as mais diversas palestras, semana acadêmica, sabe? Eu fico muito triste quando tô na graduação, o aluno fala: hoje a palestra é de pequenos, eu sou de grandes, eu não vou assistir. Cara, você nunca sabe se ali no meio o cara não vai dar uma dica que pode te ajudar. Lógico, se tem duas salas ao mesmo tempo e uma já é da área que você mais se identifica, a outra menos, beleza. Agora você não tem nada. Vai ficar lá na praça de alimentação, ali, ó. Você vai ir para casa ver Netflix e tá rolando uma palestra de um grupo de estudos, vai ver, alguma coisa você aproveita. De repente ali se descobre uma área que te abre uma possibilidade. Na graduação foi assim, quando eu descobri o quanto ganha um profissional que trabalha com nutrição de aves, por exemplo. Imagina o cara que elabora a ração para aquelas milhões de aves que fazem parte daquela cooperativa ali, que é, né, exportada para o mundo inteiro. Tem meses, eu não vou entrar em valores aqui, mas tem meses que eles ganham muito dinheiro. Fora que eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, eu quero fazer isso da minha vida. Eu vi numa palestra. Então, aproveitem ao máximo. Palestras de grupos de estudo, palestras de semana acadêmica, assista tudo o que tiver, porque você vai vendo coisas, áreas diferentes que você não sabia que existia, certo? Então, isso é uma das dicas. Só que, tá, e aí como que eu me identifico com essa área? Como que eu sei se essa área é a que vai ser legal para mim, se eu vou me dar bem nesse meio ou não? Aí o que mais vai te ajudar a identificar isso são os estágios. É estágio. Porque é no estágio que você vai viver a rotina do profissional daquela área. Você vai viver a experiência, vai ter a sensação de atuar naquela área. E essa experiência, essa sensação é que vai te ajudar a se identificar muito ou não. Por que eu falo isso? Você que está vendo esse vídeo aqui agora, qual que é a experiência que você está tendo? Você está diante da tela de um computador ou diante de um celular, sentado em algum lugar. A sensação que você está tendo é essa, de assistir algo no celular. Você não está tendo a sensação de atuar em determinada área. Quando você assiste uma palestra de cirurgia, que você vê aquilo, você não está tendo a sensação que é estar em um centro cirúrgico. Você não está tendo a sensação, por exemplo, que é estar dentro de um abatedouro quando você vê uma palestra de inspeção. A experiência que você está tendo nesse momento, você está sentado numa sala de aula vendo alguém falar. Então é muito diferente isso. E o que te dá essa sensação é o estágio. Então, por exemplo, na minha sala tinha amigas minhas que se identificavam muito com a área de inspeção, queriam muito atuar na área de inspeção, inspeção de produtos de origem animal, em abatedouros ali, para garantir a qualidade daquele produto, para garantir a saúde pública. No momento do estágio, uma se identificou, tinha mais de uma, mas por exemplo, no momento do estágio teve quem se identificou muito, falou: nossa, é isso realmente, e teve gente que entrou e falou: meu Deus, não, porque a hora que você entra ali na batedoura, é aquele frio, é um bando de frango morto passando, é frango, é vaca, é porco, é frio. Aí eles trabalham em escala, por exemplo, começa às 3 da manhã, vai até meio-dia, outro até não sei o que, outro até... Então tem gente que entra de madrugada e sai de meio-dia, tem gente que entra de tarde e sai de madrugada, já não sabe mais nem que dia que é. Então essa sensação, tem gente que adora e tem gente que odeia, mas você só entende ela a hora que você está lá. Eu, por exemplo, eu adorava cirurgia. Nossa, tinha as aulas lá de cirurgia, eu falava: caraca, isso é muito legal. Você vai lá, pega o intestino do bicho, pá, aquele negócio de cavalo gigante, falava: meu Deus.
até eu entrar no centro cirúrgico a primeira vez. Meu Deus, achei aquilo extremamente chato, porque é extremamente metódico, tudo é metódico, vocês têm, né? Até o instrumental organizado, você tem todo um protocolo ali para vestir, depois se lava, lá, fica lá um tempão lá, aquele silêncio, aí você entra, aí até posicionar o animal, aí até todos os campos, tudo muito metódico, encostou não sei o que, já deu errado, aí nananã, aí lá aquele barulhinho do ventilador, e tá, aí vai lá de cirurgia, demora em cavalo às vezes, né? Pode demorar 8, 9, 10 horas. Eu falo, meu Deus. E eu falei, meu Deus, eu não gostava. Agora, por exemplo, quando eu ficava na anestésio, na minha época da cirurgia, eu até gostava, porque aí não tinha todo aquele protocolo. E você fica ali monitorando o bicho e fala, olha só, aumentou a cardíaca, putz, será que é dor? Aí você dá uma analgésica, aí baixa, olha, mas aí agora baixou a pressão, aí você dá, então você fica ali calculando, aí isso eu já achava legal, mas isso eu só fui viver, por exemplo, na residência, quando eu anestesiei o primeiro cavalo. Então, por isso que eu falo, ter o estágio te ajuda muito a viver essa experiência. Ah, eu não consigo fazer muitos estágios, eu não vou conseguir fazer estágio em todas as áreas. Conversar com os profissionais já vai te ajudar. Então, será que aquela área é legal? Será que não é? Entre em contato. Vai lá na clínica do cara, vai lá no não sei aonde. Se você chegar e falar, olha, eu sou estudante de medicina veterinária, penso em talvez me especializar nessa área, gostaria um pouco de trocar uma ideia para ver como que é a rotina, o dia a dia, o seu trabalho, suas preocupações, tudo mais. Ele já vai te dar uma boa noção. Às vezes você consegue acompanhar um dia que seja. Fala, olha, nesse sábado eu posso acompanhar a rotina aqui? Então isso já vai te ajudar, já vai te dar uma segurança muito maior para entender, certo? Então, o primeiro passo é abrir a cabeça para conhecer diversas áreas. Como conhecer elas, então? As palestras, diversas, que aí você vê tudo, e na hora de conhecer uma a fundo, estágio é a melhor opção. Eu não consigo fazer estágio, pelo menos conversar com os profissionais já vai te dar uma boa experiência, certo? E aí também existe o nosso quadro Fala Vet aqui. Então a gente, justamente para tentar trazer isso para os nossos queridos aluninhos aqui, que frequentemente a gente faz lives aqui com profissionais já consagrados em diversas áreas para trazer essa experiência para que cada um possa ir conhecendo a área e tirando aí suas dúvidas. Então acompanhe. Tem essas lives do Fala Vet aqui também. Ok? Deixa eu só dar uma recapitulada, ver se foi. E aí o segundo passo é o seguinte, na live dos MedVet Masters, eles até elegeram esse como o primeiro passo, mas ali a gente estava falando, por exemplo, em quem já conhece as áreas, né? Quem já está no ramo e tal. É por isso que, pensando em quem ainda não conhece o universo da veterinária, conhecer as áreas, eu acho que no primeiro passo você conhece todas as possibilidades, e aí um segundo passo é você se autoconhecer, você conhecer a si mesmo, porque aí o autoconhecimento é o que vai te informar com qual delas que você se identifica. Não adianta você achar uma área mega legal se você chega lá e você não se identifica com ela, você não se dá bem naquele ambiente, você não... Que nem eu, né? Falei, nossa senhora, calcular a ração de frango dá dinheiro pra caramba, talvez seja legal. Mas a hora que eu tentei fazer isso, ficar lá no Excel, lá mais milho, menos milho, mais milho, menos milho, mais soja, mas eu falei, nossa, não é isso, eu não me encaixo nisso aqui, sabe? Então, aí é o autoconhecimento, certo? Então, primeiro, abra a cabeça, conheça um universo das áreas e aí depois se conheça. Já tendo essas possibilidades, você vai tentando ver aonde você se encaixa melhor. E aí, nesse tópico eu não vou me aprofundar muito aqui, porque na live com os MedVet Masters, eles, com muita sabedoria, deram várias dicas de como se autoconhecer. Um protocolo, basicamente, um passo a passo de alguns exercícios que você faz aí, assista lá, pega um lápis e faça aquele exercício, que aquilo vai te ajudar muito a se autoconhecer, ok? E aí isso vai gerar uma identificação, você vai te auxiliar a escolher a área, certo? No meu caso, por exemplo, os estágios foram determinantes, aí eu ia alterando ali os meus objetivos, e eu ficar sempre atento, nossa, será que é isso? Nossa, será que é aquilo? Abra a cabeça,
porque a hora que a gente chega na veterinária, a gente chega num universo gigante aqui que antes não conhecia. E é sempre bom, porque de repente você acha uma área aí que você nem sabia, nem que... E a hora que você vai ver, parece que você nasceu para aquilo, certo? Então, aproveite muito bem isso. E aí, tem algumas crenças que eu gostaria de discutir, porque às vezes tem algumas pessoas que elas acabam deixando de escolher determinada área, porque tem algumas crenças limitantes que a impedem de fazer isso, tá? Então eu gostaria de discutir essas crenças aqui, porque às vezes você deixa de escolher uma área que é a que você mais gostou, é a que você mais se identifica, mas vem alguém e fala, ai, e aí você acaba indo para outra área, tá? Quais são as principais que eu acho, assim, por exemplo? Uma delas, que afeta bastante as meninas, né? Ah, essa área ela não é muito para mulher, é uma área mais para homem, principalmente, por exemplo, em grandes animais. Eu, como minha formação, né, minha especialização foi mais com equinos, eu ouvia muito isso das alunas. Ah, eu gosto de cavalo, mas essa área ela é para homem. Não existe mais isso, certo? É lógico que, por exemplo, às vezes você vai lá no interiorzão, na fazenda, tá? Você vai ter talvez um pouquinho um grau de resistência maior. Vai, num primeiro momento. Então é a hora que você mostra ali a sua qualidade, sua excelência, seu profissionalismo, aí não tem mais diferença, porque quem está ali é um profissional da medicina veterinária, independente de ser homem ou de ser mulher. Existem inúmeros casos de mulheres extremamente bem-sucedidas em todas as áreas, nos grandes animais, na produção, na inspeção. Então isso não... isso é um mito, tá? Ainda mais agora, né, que as mulheres vêm dominando as salas aí na medicina veterinária, não tem escapatória. Se tiver uma área só para homem, vai ter um dia então que não vai mais ter veterinário para atuar nessa área. Então, esqueçam isso. Se você se identifica com essa área, se você gosta dela, vá a fundo, independente de questão de gênero, porque isso aí já caiu muito por terra. Ó. Só é com profissionalismo, ética e tudo mais que já você resolve se existir alguma barreirinha, que a gente sabe que a sociedade como um todo tem às vezes alguns seus problemas, mas nada específico na veterinária. Ok? Outra. Ah, essa é uma área muito fechada, é difícil para entrar, ou é um mercado já muito saturado. E aí aquela velha resposta que é um grande clichê, mas os clichês existem porque são verdades, não existe mercado muito saturado para excelentes profissionais. Sempre vai ter espaço para profissionais excelentes, certo? Então é lógico, por exemplo, existem áreas em que há um número maior já de médicos veterinários se dedicando àquela área. Isso existe, como também em qualquer outra profissão, né? Agora, quem entrar nela e se destacar, fazer o seu trabalho com excelência e se dedicar muito, vai conseguir se destacar e arrumar o seu espaço ali dentro dessa área, talvez caçar algum diferencial, ter diferenciais, ter uma especialização, cursos nessa área. Então é necessário investir na gente mesmo, não adianta, ainda mais em áreas da saúde, né? Eu acho que hoje, em qualquer área, elas estão evoluindo muito rapidamente e a gente precisa estar em constante evolução. Então, lógico, você vai ter que dedicar um tempo, vai ter que fazer um investimento também em cursos, para ir crescendo profissionalmente e aí conseguir um diferencial e ir se destacando nessa área. Mas não tem, eu vou deixar, eu gosto daquela área, mas eu não vou porque está muito cheio. Não, isso também não existem. E tem até casos, amigos nossos já em início de profissão, em áreas mega saturadas, mas que conseguiram se dar muito bem na carreira por ter diferenciais, experiência, agir sempre com profissionalismo, enfim. Então esse mito também esqueça, ok? Outro, eu nunca tive muito contato com essa área, então não dá para mim. Então isso acontece também, por exemplo, com os animais de produção ou a inspeção e com os grandes animais. Tem gente que chega na faculdade, se encanta com cavalos ou se encanta com a área de bovinos ali, por exemplo, e nunca teve contato, porque era da cidade, só tinha cachorro, gato. Então isso é mais fácil do que o inverso, né? É mais difícil alguém que vive na fazenda não ter contato com cachorro, mas é fácil quem vive na cidade não ter contato com os grandes. E aí, mais uma vez, mito. Talvez por um lado seja até bom, porque você não vem com os vícios já de conhecer
a espécie, uma excelentíssima professora minha que eu tive durante a graduação, ela na faculdade ela se identificou ali com os grandes animais, ela era daqui da Grande São Paulo, morava na cidade a vida toda, apartamento, chegou na faculdade, se encantou com os grandes animais e aí resolveu se dedicar a eles durante a graduação, aprendeu todas as técnicas, o que a gente precisa, a gente aprende na graduação mesmo, pois fez residência na USP nessa área e hoje dá aula nessa área, então não tem, isso é outro mito que não pode impedir você de escolher a sua área. Outra coisa para entrar nessa área tem que ter dinheiro. Por exemplo, o pessoal da imagem, né? Eu preciso comprar um ultrassom, eu preciso comprar um raio-x. Não, você pode entrar trabalhando em algum lugar como funcionário daquela área, e aí é até bom, porque você já vê se identifica com aquilo ou não, tal. E aí, juntando dinheiro para comprar, arrumando parcerias, fazer sociedade e tal. Se quiser comprar o seu, porque também é outra arte, esta de ser empresário, né? Ser médico veterinário é uma coisa, ser empresário é outra profissão quase. Então, que a gente até tem um pouco suporte disso, né, na graduação e é extremamente importante. Então, se você quiser se aventurar pelo empresariado algum dia, aí você vai juntando dinheiro e tal para fazer isso. Mas você pode começar trabalhando para pessoas, para hospitais ou para empresas nessa área. Tem outra objeção que é de, esse mercado é muito fechado. Isso acontece muito também com os cavalos. É muito fechado. O cara não vai chegar e te entregar um cavalo de 200 mil reais só porque você chegou ali, o seu cartão é bonito, a sua clínica fica no bairro dele. Não, né? Então, por exemplo, em pequenos, às vezes acaba sendo um pouco mais amplo, se dependendo da localização, do marketing e tal, você pode conseguir ir começando uma clientela. Agora, com equinos, exige, porque a gente geralmente trabalha com animais de excelência, animais atletas que valem muito dinheiro, o cara não vai chegar e entregar para alguém que ele ainda não conhece. Então, o caminho geralmente você começa a trabalhar com alguém que já tem um nome na região, geralmente, né? Isso principalmente, né, mais nos grandes centros. E aí você vai conquistando ali seu espaço, construindo o seu nome, e aí você começa a trabalhar por conta própria. Então, geralmente tem uma passagenzinha ali que você precisa construir um pouco o seu nome. Ou você vai para uma área em que ainda é carente de profissionais nessa área, né? Então você vai para uma região que ainda é carente de profissionais dessa área, aí também você consegue conquistar seu espaço, também é perfeitamente possível. Ok? Então deixa eu ver, acho que essas são as principais objeções que às vezes acabam impedindo alguém de escolher determinada área, tá? Então não deixem elas impedir você de seguir a área que talvez você se identifique mais. Ok? Então, resumidamente, e essa é outra coisa, essa decisão só você vai poder tomar por você mesmo, né? Mais uma objeção muito importante que isso sempre me dá... Enfim, tem muita gente que entra na faculdade e acha que precisa escolher logo essa área para já ir construindo um currículo nessa área. Não, porque se o cara vê que eu tenho curso de grandes, curso de pequenos, fiz estágio em grandes, estágio em pequenos, vai achar que eu estava muito perdido, eu não tinha foco. Não. Principalmente nos 3 primeiros anos da faculdade, por exemplo, o ideal é que você faça para tudo que é lado mesmo, para ir conhecendo. Certo? O ideal, digamos que o mundo ideal, mas não o único possível, mas o ideal seria mais ou menos isso. Você escolhe ali, faz tudo que é a área e aí no final da graduação você já se identificou um pouquinho com mais de alguma e você já vai se especializando um pouco mais. Ou não, você pode usar até o obrigatório para fazer um estágio em grandes, um estágio em pequenos, para ali sim, de repente, tentar ter uma definição melhor de que área seguir, tá? Então, não deixe de fazer coisa para não bagunçar o currículo, não fazer coisa em diversas áreas. Não, tá? Aproveitem a graduação, faça curso de tudo que é área, estágio em tudo que é área, assista palestra de tudo que é área, porque só assim você vai conseguir conhecer melhor esse universo da veterinária e aí com o seu autoconhecimento você vai ver aonde melhor você se encaixa
nesse universo. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado. Não esqueçam de ver também a live dos Medvet Masters que a gente fez com eles, é um Falavete, tá disponível aqui no canal, vai aparecer aqui em cima para vocês também, porque lá tem mais dicas e aí com profissionais já mais especializados nessa área também. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e nas nossas páginas. Então aqui embaixo tem um link para você ir lá se cadastrar na nossa lista de e-mails, onde a gente passa os avisos de alguns eventos que a gente possa fazer, eventos gratuitos, eventos online, e também para mandar materiais exclusivos, mandar áudio, por exemplo, a gente tem a nossa lista no Telegram, por lá a gente manda materiais complementares, manda áudio, por exemplo, se eu encerrar esse vídeo aqui e lembrar de mais alguma dica, falando, opa, eu vou lá e mando no canal, no Telegram, um audião explicando ou resumo dessa aula, os principais pontos. Então, na descrição aqui do vídeo tem o link para você se inscrever nessas nossas páginas. E é isso aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe nos comentários, que assim que possível responderemos. Muito obrigado, meus queridos. Falou, valeu, aquele abraço.